Fala, BioVibes! E aí, vamos nessa pegada da natureza para entender mais conceitos de ecologia que vão aparecer com certeza na nossa prova do Enem no próximo final de semana. Vamos com a gente! Acompanha a BioVibes! O que nós iremos falar hoje? Ecologia, relações ecológicas e o estudo das populações. Vamos lá, BioVibes. 12% relações ecológicas, 5% questões que envolvem o conceito de populações. É também presente na sua prova. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Populações. Qual o conceito que envolve esse tema? População nada mais é do que o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Olha aqui o quadro do professor mais uma vez. População nada mais é do que o conjunto de indivíduos da mesma espécie. E o que é uma espécie biológica? Nada mais é do que seres vivos que têm capacidade de reprodução e geração de descendência fértil. Então é interessante nós estudarmos as populações porque nós conseguimos entender como é que elas se relacionam com o meio e interferem no funcionamento dos recursos e na competição por eles na natureza. Quais são os critérios, quais são os processos que envolvem a relação da população, que é a menor unidade ecológica, com o meio ambiente? 4 tópicos são importantes que a gente precisa lembrar que vão influenciar na população em um ambiente ecológico. São eles: natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Esses fatores vão influenciar na densidade da população, que vão favorecer competição e consequências no que diz respeito à disponibilidade de recursos. Aqui no meu quadro, você tem algumas fórmulas que podem aparecer na sua prova que vão cobrar o entendimento desse processo que altera os indivíduos que compõem uma população. A densidade populacional é um fator preponderante para entender como aquela população vai se comportar no ecossistema. Então, em um ambiente densamente povoado, ou seja, em um ambiente onde você tem uma enorme quantidade de indivíduos pertencentes àquela população, lembre-se, a disponibilidade de recursos vai ser limitada. Então, isso aumenta a competição, isso aumenta a possibilidade de disseminação de doenças. É fácil nós pensarmos nisso. Nós estamos vindo em uma pandemia de escala mundial, que ela se disseminou facilmente em regiões onde a densidade populacional é muito alta. China, países como o Brasil, na América do Sul, Estados Unidos, boa parte da Europa, onde eu tenho um grande aglomerado de pessoas que favorecem o quê? A disseminação desses parasitas. Então, conceitos importantes para entender como esse mecanismo ocorre são fatores que vão influenciar no aumento populacional, que é a natalidade e a imigração, e fatores responsáveis pela diminuição da densidade populacional, que é a mortalidade e a imigração. O equilíbrio desses processos, o equilíbrio desses mecanismos vão fazer com que a população não se mantenha nem em crescimento nem em decréscimo. Algo que a gente pode encontrar em algumas regiões do planeta. Já em cidades europeias, onde você tem uma população mais envelhecida, onde a mortalidade é maior e muitos jovens emigraram, o que está acontecendo? Uma escassez de pessoas. E aí você visualiza de vez em quando na televisão convites para novos indivíduos colonizarem esses espaços. Enquanto que regiões americanas, por exemplo, sofrem com a imigração constante devido a pessoas que buscam a qualidade de vida melhor e também uma alta taxa de natalidade, fazendo assim com que a população de um país como o dos Estados Unidos esteja crescendo. Fatores importantes para você entender na resolução de questões de ecologia. Pensando em estudo populacional, esse gráfico é o que você mais tem que entender para compreender como é que esse mecanismo funciona. Os indivíduos que compõem a espécie, eles possuem um potencial biótico que é representado no nosso gráfico em uma curva em J, essa primeira curvazinha em negrito aqui no nosso gráfico. Essa curva representa o potencial biótico. Toda a espécie biológica do nosso planeta, em condições favoráveis, ela tem uma tendência de crescimento, de acentuar a sua reprodução, principalmente seres vivos pequenos, micro-organismos, como bactérias, fungos, que têm uma taxa de multiplicação muito alta em condições favoráveis.
Só que nós sabemos que o ambiente ele não é estável, a natureza ela não é constante, ela sofre oscilações do meio ambiente, predações, ações que vão limitar a composição dessas populações. Essa linhazinha em azul que você está vendo é justamente a capacidade, o máximo da população que é suportada pelo meio ambiente. Por quê? Porque água, gases, nutrientes, eles vão sendo limitados de acordo com o aumento de indivíduos nessa população. Então essa linha, ela representa o limite de suporte daquele ecossistema, de suporte de distribuição, de disponibilidade de recursos para aqueles indivíduos. Então, com isso, nós vamos visualizar que o que nós encontramos realmente não é uma curva em J, e sim essa curva que vai atingindo a ondulação. Por quê? Porque é a curva do crescimento real. É a curva que demonstra que todo ser vivo vai crescer a partir do momento que ele tem recursos no ambiente. A partir desse momento que os recursos se tornam escassos, eu começo a ter fatores ambientais que vão promovendo o declínio da população. Cair um pouquinho, volta a ter mais recurso, o potencial biótico faz ela crescer. E assim você vai tendo uma média no crescimento. Essa diferença entre a curva em J, que representa o potencial biótico em condições propícias, e a curva de crescimento real, esse espaço que está aqui no meio, é chamado de resistência no meio. É justamente a diferença entre o que seria o ideal e o que é o real. Ou seja, a resistência, a dificuldade, as limitações que o meio impõe aos seres vivos no que diz respeito à multiplicação e o surgimento de novos indivíduos. Esse gráfico é importantíssimo para você entender como se dá o crescimento das populações ao longo dos diversos anos nos ecossistemas. Valeu? Quais são os fatores limitantes do crescimento no nosso planeta, BioVibes? Fatores bióticos, como a relação entre os seres vivos, e fatores abióticos, como disponibilidade de recursos, água, temperatura, luz, umidade, ambientes onde esses seres vivos podem se relacionar. Voltando para o quadro do professor Anderson, nós terminamos essa aula falando sobre relações ecológicas, que são as relações que ocorrem entre diferentes populações. É o que nós chamamos de comunidades ou biocenoses. Essas relações elas podem ser harmônicas, trazendo benefícios para ambos os seres vivos da relação, ou benefício para um e indiferença para o outro. Ou essas relações, quando elas trazem prejuízo para um dos indivíduos, nós dizemos que elas são desarmônicas. Além disso, as relações podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, como eu e você, e entre indivíduos de espécies diferentes, como eu e as bactérias que estão colonizando o nosso corpo. Dentro dessas relações ecológicas, eu vou parar aqui agora para você, congelar para você fazer o print aqui desses exemplos. Isso mesmo! Nós temos as relações harmônicas que não causam prejuízo aos seres vivos, como as intraespecíficas, sociedade, colônia e gregarismo, as interespecíficas, forésia, protocooperação, mutualismo e comensalismo, e as desarmônicas, competição e canibalismo entre indivíduos da mesma espécie, e competição, parasitismo, predatismo, esclavagismo e amensalismo entre indivíduos de espécies diferentes. A questão que envolve relações ecológicas vai estar aqui nesse quadrinho do professor Anderson. Vamos fazer uma questão para visualizar como isso apareceu no Enem? Enem 2019. A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação das ilhas da paisagem original, circundada por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de hábitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno e a sua conectividade, além do efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende formação de microhábitats, ampliação dos efeitos de borda, construção dos corredores ecológicos, promoção da sucessão ecológica, introdução de novas espécies de animais e vegetais. Então, BioVibes, lembremos do conceito de ecótone, uma zona de transição entre dois ecossistemas. Aqui eu tive um problema justamente de impedimento dessa biodiversidade. Então a onça ela vai morrer porque ela não tem alimento, ela não tem presas
que são necessárias para a manutenção da sua matéria orgânica, para a manutenção do seu metabolismo. Então, a melhor forma de favorecer com que esses seres vivos se mantenham presentes nesse ecossistema é fazer com que eles cheguem nesses ambientes, cheguem nesses ecótones, cheguem nesses ecossistemas com a grande biodiversidade. E a forma que eu posso fazer isso é criando os corredores ecológicos, por onde eu vou direcionar esses seres vivos para que eles possam voltar a ter contato com a grande biodiversidade e assim, dessa forma, voltarem a ter plena disponibilidade de recursos para a manutenção da sua vida. Olha aí que questão fantástica. Questão número 2, Enem 2019. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de sinfilia, predatismo, parasitismo, competição ou comensalismo. Para você ver, né, BioVibes? Não é só o colega da nossa sala de aula que dá o ganho nas nossas canetas, não. Não é só aquela borracha que desaparece do nosso estojo e vai parar com o nosso amigo, né, colega do lado. As cutias também fazem algo parecido. É isso aí, BioVibes. Esse processo é um processo clássico de competição. Eles estão competindo de forma intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie por uma fonte de alimento. Um indivíduo vai ter todo o trabalho de coletar e enterrar e um sabidinho vem lá e vem pegar essa semente de forma mais fácil para a sua alimentação. Olha que interessante. Esse é um processo de competição, porque eles estão competindo, eles estão lutando pelos recursos disponíveis no ambiente. Que legal, né, BioVibes? Resposta letra D. Como eu mostrei para vocês nessas questões, não precisa decorar os conceitos de uma forma geral. A sua prova do Enem vai querer que você aplique e não que você descreva como ele é. Show de bola? Grande abraço do professor, boa prova para vocês. Curte, compartilha e ativa a sinetinha para você receber as novidades que nós teremos no nosso canal. Valeu, BioVibes!